hora de mineração industrial. 6 plantas funcionando 24 horas por dia. Equipamentos de mineração industrial. Com 14 geradores de 625 kVA de energia. Até propaganda de negócio lícito. Heliporto e pista de pouso para aviões. Mas esta semana, quem desceu na pista asfaltada numa operação de busca e apreensão foi a Polícia Federal. A PF comprovou que esse é um garimpo ilegal, fincado no meio de uma unidade de conservação em Itaituba, no Pará, e tocado por uma organização criminosa. Com 3 operações simultâneas em 7 estados, a Polícia Federal deu seu maior golpe até hoje nos crimes de garimpo. Bloqueou nada menos que 3 bilhões de reais em bens e dinheiro. E prendeu 5 pessoas. Pela primeira vez, identificou os financiadores do garimpo ilegal. Já já vamos ver a vida de luxo e ostentação desse bando. Mas antes, vamos falar de como a polícia chegou até eles e investigações paralelas que, a princípio, não tinham conexão. Um braço foi da Polícia Federal em São Paulo, que investigava em Jundiaí, a 55 quilômetros da capital, um aeroporto que servia ao tráfico de drogas. Neste aeroporto, a polícia descobriu que, além das drogas, os aviões também traziam ouro, muito ouro. Essa série de operações deixa claro uma conexão de outros crimes com o crime de garimpo ilegal? Sim. Eu acho que ficou claro. Às vezes o avião, por exemplo, que transporta droga, transporta o ouro de volta. Em Jundiaí foram apreendidos 39 quilos de ouro em barras. A Gana Gold apresentou notas dizendo que era dona do ouro, que teria sido extraído de forma legal. Aí entrou a perícia, provando que tudo ali estava irregular, a começar pela licença. Às vezes a análise de imagem que fazemos, por si só já comprova que aquele ouro não é declarado na guia. No começo deste ano, o Fantástico mostrou como o garimpo age dentro de áreas de proteção ambiental na região de Itaituba, usando licenças dadas pela prefeitura. As prefeituras até têm autoridade para dar licenças de exploração. Mas quando o garimpo fica dentro de uma área de proteção ambiental do governo federal, como é o caso aqui, e como é o caso da Gana Gold, o documento é verdadeiro, mas não vale nada. Naquela operação, em fevereiro, ficou clara também outra forma de licenciamento que era usada para dar aparência de legalidade ao crime. Aqui o garimpeiro ganhou licença para fazer pesquisa, isso significa fazer um buraco no chão. Mas havia avançado por quilômetros, pois a Gana Gold, com essa estrutura toda, também funcionava com uma licença de pesquisa da Prefeitura de Itaituba. Os peritos também compararam a produção de ouro da Gana com o buraco aberto no garimpo. É que o ouro vem misturado com a terra. E no Brasil é encontrado menos de 1 grama de ouro para cada tonelada de solo retirado. Pois bem, ao calcular o volume de terra retirado, os peritos concluíram que a produção da Gana foi de 906 quilos de ouro. Mas, pelas guias de impostos pagos, ela já havia comercializado quase 4 toneladas de ouro. A medida da cava seria incompatível com aquilo que eles estavam vendendo. Teria que ser uma mina fora da curva com a quantidade que tinha sido autorizada naquele momento. Seria uma das maiores minas do mundo, com certeza, a céu aberto. Teria de ser 32 vezes mais produtiva que qualquer mina brasileira. Mas então, de onde veio tanto ouro? Segundo a Polícia Federal, esquentando ouro ilegal, abundante na região. Cada pontinho desses é um alerta de garimpo no sistema da Polícia Federal. A própria Gana Gold minerava fora da área para a qual dizia ter licença. Em setembro do ano passado, a Polícia Federal foi lá na Gana Gold com o IBAMA e ICMBio. Encontrou ouro escondido até dentro de geladeiras desligadas. Nessa operação, os policiais recolheram também amostras do ouro produzido ali para ser periciado em laboratório. Olhando de perto, é possível ver mais do que o brilho do ouro. Equipamentos de raio-x revelam até a forma dos grãos e a composição de minerais que vem junto na liga.
É que mesmo depois de purificado e fundido numa barrinha como essa, o ouro mantém uma assinatura, uma identidade. São as características químicas únicas daquele lugar onde ele estava na natureza, numa rocha, no solo ou no leito de um rio. E é por isso que, analisando uma amostra, a polícia consegue fazer o caminho inverso, determinar o local onde ele foi extraído. E mais, se foi processado pelo garimpo ou por uma mineração industrial. Este laboratório é parte do programa Ouro Alvo da Polícia Federal, que está criando uma ouroteca com amostras de ouro de todas as regiões do país. Muitas são recolhidas nas ações contra o garimpo ilegal, como os tapetes, onde o ouro começa a ser separado do barro no garimpo. Por meio de estudos isotópicos e até estudos mineralógicos e geoquímicos, a gente consegue determinar, estabelecer uma diferença entre o ouro de uma região, por exemplo, do Tapajós, para um ouro que é oriundo, por exemplo, de Roraima, ou um ouro que seja oriundo do Amapá, da região da Guiana Francesa. Mais ou menos como se fosse uma comparação de digitais, né? Análise assim comprovou que o ouro apreendido, que a Gana Gold diz ser de mineração própria, tem várias origens. O bando lavava o ouro ilegal e também o dinheiro obtido com o crime. Isso ficou comprovado quando a Polícia Federal, em Rondônia, investigava uma outra denúncia que também parecia não ter relação. A suspeita de fraude numa licitação para fornecer ambulâncias e UTIs móveis ao governo do estado. Os números chamavam mesmo a atenção. A empresa Instrualde apresentou o preço tão baixo que a segunda mais barata pediu 16 vezes mais. A mais cara, 36 vezes mais. As donas da Instrualde são duas enfermeiras. Ganhavam entre R$ 2.000 e R$ 5.000 por mês, mas tinham frota de carros de luxo. Aí a polícia começou a puxar o fio. O marido de uma delas, Marcelo Medeiros, que era quem administrava o negócio, tocava também uma empresa de táxi aéreo e uma rede de padarias em nome de Laranjas. E controlava contas bancárias que faziam depósitos e saques milionários em dinheiro. E de onde vinha esse dinheiro? Pois o Marcelo é irmão do Márcio Medeiros, um dos donos da Gana Gold. E em Rondônia, tocava a lavanderia do ouro ilegal do Pará. Em 2020, as investigações apontaram que o volume de dinheiro aumentou muito. O Marcelo não tinha mais, como comprovar esses recursos que entravam aqui nas empresas dele, começou a diversificar o ramo dele de atividade, adquirindo essas padarias, adquirindo lojas de roupa, e recentemente até uma empresa que fornece painéis de energia solar, ele criou. Em apenas 3 anos, de 2019 a 2021, essa organização, entre empresas e pessoas físicas, movimentou uma soma surpreendente em dinheiro. A movimentação bancária desse grupo chegou em torno de 16 bilhões de reais. Bilhões mesmo, com B. Exatamente. Na quinta-feira, pouco antes do amanhecer, Marcelo foi preso em casa, uma mansão em Porto Velho. Também em Porto Velho foi preso Alisson Alves da Silva, sócio de Marcelo, que chegou a criar uma criptomoeda para lavar o dinheiro do garimpo. Ao mesmo tempo, Márcio Medeiros era preso em Goiânia, no condomínio onde moram famosos da música sertaneja. Ele usava uma identidade falsa para esconder um passado de crimes ligados ao tráfico de drogas. As iniciais dele aparecem assinando seus símbolos de ostentação. Num telefonema interceptado, Márcio explica a uma corretora detalhes da casa que queria construir. Uma mansão boa mesmo, entendeu? 6, 7 suítes, 4 master, entendeu? É para nós chegar a ter referência. Ó, a casa do fulano é melhor de lá. Não importa se eu vou gastar 10 milhões, 12, 8 ou 7, que seja. Uma casa que tem garagem para 6 carros bons, usando madeira, entendeu? Eu gosto de trem um pouquinho rústico também, entendeu? L. Ponto não podia faltar. Eu já sou acostumado com helicóptero, tem 2 helicópteros. A outra casa de Márcio fica mais perto do garimpo, em Novo Progresso, no Pará, onde ele se casou em 2020 numa festa de arromba. 2 shows de música sertaneja num casamento duplo.
As noivas são irmãs e os noivos, parceiros no crime. Dionei Farias Brito, administrador da Gana Gold, também foi preso na quinta-feira. Eles são acusados de usurpação de bens da União, organização criminosa, lavagem de dinheiro, crime ambiental e grilagem de terra pública. Essas imagens de satélite mostram a rapidez com que a Gana Gold avançou, destruindo o equivalente a 212 campos de futebol desde 2019. A perícia calculou os danos ambientais em quase 300 milhões de reais. Um crime assim, em escala industrial, precisa de muito capital inicial. De onde saiu o dinheiro? Segundo a polícia, daqui do Rio de Janeiro, dessa empresa de transporte que fica em Parada de Lucas, na zona norte da cidade. A Zocar tem uma frota de 600 veículos, entre caminhões e máquinas pesadas, como aquelas usadas no garimpo. De acordo com a Polícia Federal, era o dono da Zocar, Domingos Dadalto Zóboli, quem mandava de verdade na Gana Gold. O Domingos Zóboli tinha um papel de financiador nessa organização criminosa, entrou na sociedade da MM Gold, né, também chamada de Gana Gold, e era majoritário na sociedade. Talvez já estivesse alugando esses veículos para a Gana Gold e acabou entrando na sociedade. Toda a frota da empresa foi apreendida por ordem da Justiça. No dia da operação, Domingos Zóboli estava em Belém. Aqui ele aparece fazendo check-in no hotel onde foi preso. Segundo a Polícia Federal, Domingos tinha ido tentar novas licenças para exploração de ouro. A Polícia Federal também investiga funcionários da Agência Nacional de Mineração por indicativos de corrupção e cooptação pelo crime. A ANM disse apenas que não foi oficiada depois da operação da Polícia Federal, na quinta-feira. No ano passado, o então superintendente do IBAMA no Pará, Washington Luiz Rodrigues, entregou à Polícia Federal mensagens em que o presidente do Instituto, Eduardo Bin, estaria fazendo pressão para liberar o funcionamento da Gana Gold, que havia sido fechada naquela operação de setembro. O áudio foi revelado pelo The Intercept Brasil. Ô Washington, dá um jeito nesse processo aí, cara, porque parece que tem uma licença estadual que foi expedida no dia do embargo e eles contestaram a licença municipal, mas mesmo que a licença municipal não valha, hoje tem estadual. Então, fala pro pessoal analisar isso daí rápido. A investigação sobre os atos do presidente do IBAMA ainda não acabou e está em sigilo. Em nota, o IBAMA disse que o pedido de atenção foi por causa dos riscos de conflito entre os órgãos federal e estadual. Já os advogados da Gana Gold mandaram as cópias das licenças obtidas. São as mesmas que a polícia periciou e concluiu que não valem. Segundo os advogados, se houve um equívoco na emissão das licenças pela Prefeitura de Itaituba, então a Gana foi vítima de um erro do poder público. Por fim, há uma questão trabalhista a ser investigada. A propaganda da Gana Gold fala em 400 empregados. Hoje, com 400 colaboradores. Mas na investigação, a Polícia Federal não encontrou nenhum registro sequer de funcionário feito pela empresa. Na ponta, é uma pessoa bem vulnerável socialmente. Mas quem está lucrando com isso? Não está na ponta. Obviamente, ele não corre os riscos naturais dessas atividades, sempre como mandante e como o grande beneficiário dos rendimentos. Grupo Gana Gold Mineração. Empreendimento de responsabilidade.